sendo conhecidos como dois dos melhores jogadores de futebol do Brasil. Neymar Júnior e Ronaldo Nazário são dois craques que dividem opiniões sobre quem foi o melhor. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha super acirrada entre Neymar Júnior versus Ronaldo Nazário. Então, bora para o fight! Drible. Os dois craques brasileiros são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas qual deles será que se destaca mais na habilidade de driblar? Ronaldo Nazário, por exemplo, era um jogador capaz de realizar dribles curtos e rápidos, o que o tornava muito difícil de ser marcado por adversários. Um de seus dribles mais usados era a pedalada, uma técnica em que ele balançava o corpo e as pernas para enganar o adversário. A habilidade do craque brasileiro em mudar de direção facilitava rapidamente a criação de jogadas ofensivas inesperadas. Ronaldo também era mestre em dribles em situações de pressão, conseguindo se livrar dos marcadores em espaços muito apertados. Neymar Júnior, por sua vez, possui um vasto repertório de movimentos e dribles espetaculares, que costuma utilizar com maestria durante as partidas, tornando-se um verdadeiro showman do futebol dentro de campo. Um dos dribles mais usados por ele é a caneta, um drible em que ele passa a bola entre as pernas do seu adversário. Já um dos dribles mais ousados dele é o chapéu, uma técnica em que ele passa a bola por cima da cabeça do oponente. Além desses dribles espetaculares, Neymar Júnior também é conhecido por sua capacidade de driblar em velocidade, utilizando mudanças de direção rápidas para superar os defensores. O brasileiro possui o drible como uma de suas habilidades de maior destaque, sendo considerado um dos melhores da atualidade. E apesar da habilidade de driblar ser algo subjetivo, Neymar Júnior é amplamente considerado o melhor jogador nessa habilidade. Assistências. As duas celebridades do futebol mundial são conhecidas por serem jogadores habilidosos, mas qual deles possui a melhor capacidade de dar assistências? Ronaldo Nazário, por exemplo, apesar de não ter a assistência como seu ponto mais forte, ele conseguia contribuir muito com o seu time nesse quesito. Ao longo de toda a sua carreira no futebol, algumas fontes estimam que o brasileiro tenha feito um total de 162 assistências em 615 jogos, significando uma média de 26 assistências a cada 100 jogos. Uma boa média de assistências, considerando que Ronaldo Nazário costumava jogar mais na posição de atacante central, desenvolvendo mais sua habilidade de finalização. Neymar Júnior, por sua vez, é um jogador que possui uma visão de jogo excepcional, capaz de identificar espaços e encontrar os companheiros de equipe em posições favoráveis. A criatividade de Neymar também se destaca ao criar assistências, conseguindo realizar passes inesperados e jogadas geniais. Ao longo de sua carreira, algumas fontes estimam que o brasileiro registrou cerca de 195 assistências em apenas 597 jogos disputados, o que representa uma média de 32 assistências a cada 100 jogos. Portanto, podemos dizer que quando se trata de assistência, Neymar ainda é o melhor. Força. Em termos de força física, os dois atacantes possuem diferenças muito significativas em suas características físicas. Neymar Júnior, por exemplo, é um jogador mais conhecido por sua agilidade e habilidade, cuja força física não é uma de suas melhores características. Ele possui um biotipo mais leve, pesando somente 68 quilos e medindo aproximadamente 1,75 metros de altura. Essa falta de força física de Neymar o tornou conhecido por cair com facilidade, o que acabou lhe tornando um jogador alvo de muitas críticas. Embora ele tenha melhorado um pouco nessa área nos últimos anos, ainda não foi o suficiente. Ronaldo Nazário, por sua vez, no auge de sua carreira, ele teve um físico bem forte e atlético, pesando por volta de 83 quilos com 1,83 de altura. Graças à sua boa força física, o brasileiro conseguia superar com facilidade os seus oponentes em embates físicos,
corpo a corpo. Sua combinação de força com velocidade nas jogadas o tornava um jogador dominante e perigoso em campo, se tornando uma grande ameaça para a defesa adversária. Mas com o passar dos anos, sua condição física foi se deteriorando, chegando a pesar quase 100 quilos antes de sua aposentadoria. Já se considerarmos apenas o auge de sua carreira, Ronaldo ganha esse round. Passe. Os dois gênios do futebol são jogadores excepcionais, mas qual deles será que possui a melhor habilidade de realizar passes? Ronaldo Nazário, por exemplo, apesar de ser um jogador extremamente focado na parte ofensiva, ele também conseguia dar bons passes para seus colegas de time. Ele tinha a capacidade de identificar rapidamente espaços na defesa adversária e fazer passes decisivos a favor de seu time. Se tratando de passes longos, ele conseguia surpreender os adversários, abrindo espaços ideais para que seus companheiros de equipe fizessem o gol. Ronaldo Nazário também conseguia fazer passes curtos precisos, muitas vezes deixando a bola no lugar certo para a finalização. Neymar Júnior, por sua vez, é reconhecido como um dos melhores passadores do mundo, com uma capacidade excepcional de realizar passes precisos, independente da situação, contribuindo para o sucesso de sua equipe. Ele possui uma visão de jogo muito apurada, o que lhe permite identificar rapidamente as melhores opções de passe e encontrar seus companheiros de equipe em boas posições para finalizar. Neymar também realiza passes com várias partes do pé, o que aumenta muito suas opções de passe durante o jogo. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, o brasileiro realizou 315 passes em 6 jogos, com uma precisão de 83,3%, o que representa uma média de 52 passes por jogo com uma boa precisão. E como na época de Ronaldo Nazário não havia estatísticas de passes, vamos considerar esse round empatado. Resistência. Os dois astros do futebol são notáveis em termos de resistência física, mas quem se destaca mais na capacidade de aguentar jogar por longos períodos? Ronaldo Nazário, por exemplo, possuía uma boa resistência física durante o início de sua carreira. No entanto, ao longo dos anos, ele enfrentou alguns desafios em relação à sua forma física, o que acabou afetando sua resistência em campo. E apesar de não haver estatísticas sobre a média de distância percorrida por Ronaldo durante os jogos, acredita-se que em estágios finais de sua carreira, sua condição física tenha caído muito. Neymar Júnior, por sua vez, é um jogador que possui uma boa resistência física, conseguindo se movimentar muito durante todo o jogo. Ele é capaz de fazer mudanças de direção bruscas sem perder o fôlego, demonstrando ter uma excelente resistência física em campo. Baseado em sua média percorrida na Champions League 2023, Neymar percorreu 61,3 km em apenas 6 jogos, o que é uma média de 10,2 km por jogo, mostrando que ele se movimenta bem durante o jogo. Como Neymar alcança maiores distâncias, ponto para ele. Velocidade. Os dois gênios do futebol são jogadores muito rápidos e ágeis em campo, mas qual deles será que consegue atingir a maior velocidade? Neymar Júnior, exemplo, também é um jogador muito imprevisível e versátil, que utiliza de sua velocidade e agilidade para conseguir driblar os defensores adversários. Sua velocidade é fundamental para o seu estilo de drible, que lhe permite mudar de direção e deixar os defensores para trás. De acordo com a estimativa da Champions League 2023, a velocidade máxima registrada por Neymar foi de 31,9 km por hora, uma velocidade comum para um jogador de seu nível técnico. Ronaldo Fenômeno, por sua vez, era conhecido por sua velocidade e aceleração explosiva, principalmente quando estava correndo em linha reta. Ele conseguia atingir sua velocidade máxima em poucos segundos, superando facilmente os marcadores adversários no contra-ataque. Sua velocidade, combinada com sua técnica de drible refinada, lhe dava uma grande vantagem e o tornava uma ameaça constante no campo. Baseado em algumas fontes especializadas no assunto, estima-se que Ronaldo Nazário chegava a atingir cerca de 33 km por hora, uma velocidade notável para qualquer jogador de futebol. E apesar dos dois serem bastante ágeis, Neymar se destaca mais nesse quesito. Finalizações e gols.
Os dois brasileiros já fizeram muitos gols em suas carreiras, mas qual deles será que possui a melhor habilidade para finalizar? Neymar Júnior, por exemplo, é um jogador criativo com variados recursos em seu repertório, capaz de marcar gols de várias posições e ângulos diferentes, elevando o nível do jogo com sua técnica impecável. O brasileiro também é muito criativo na hora de finalizar, muitas vezes optando por dribles em vez de chutes diretos para o gol. Neymar também se destaca por sua potência nos chutes, permitindo realizar chutes colocados e fazer excelentes cobranças de falta, e impressionando a todos com sua habilidade única em campo. Além disso, ele consegue manter a calma em situações de pressão, destacando-se como um finalizador eficaz nas horas mais decisivas. Segundo algumas fontes especializadas no assunto, estima-se que Neymar já tenha marcado cerca de 373 gols em 597 jogos, o que representa uma média de 62 gols a cada 100 jogos. Ronaldo Nazário, por sua vez, era um atacante conhecido como um goleador implacável, possuindo uma excelente precisão nos seus chutes, conseguindo chutar tanto com o pé direito quanto com o esquerdo. O craque brasileiro conseguia antecipar a movimentação do goleiro e escolher o canto certo para colocar a bola no fundo das redes. Ronaldo também era bom em finalizações de longa distância, conseguindo chutar fora da área com uma grande precisão e potência, muitas vezes surpreendendo os goleiros adversários. Ele também conseguia superar situações de tensão e fazer gols nos momentos mais difíceis e importantes do jogo. Para se ter uma ideia da relevância de Ronaldo nas finalizações, ele é considerado o segundo maior artilheiro de Copas do Mundo. E não é à toa que ao longo de sua carreira no futebol estima-se que ele tenha marcado cerca de 414 gols em 615 jogos, uma média de aproximadamente 67 gols a cada 100 jogos. E pelo fato de Ronaldo ter uma conversão superior, ele ganha esse round. Prêmios. Os dois ídolos do futebol sempre foram jogadores muito prestigiados, mas qual deles será que possui conquistas mais relevantes? Neymar Júnior, por exemplo, já ganhou prêmios importantes pelos times em que passou, como uma Copa Libertadores, uma Champions League e um Mundial de Clubes da FIFA. Já pela seleção brasileira, ele ganhou uma medalha de ouro das Olimpíadas e uma Copa das Confederações. Além disso, ele também foi indicado algumas vezes à Bola de Ouro da FIFA, tendo ficado em terceiro lugar em 2 ocasiões. Ronaldo Fenômeno, por sua vez, conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA 3 vezes e a Bola de Ouro outras 2 vezes. Já jogando pelos times em que passou, Ronaldo conquistou uma das taças UEFA, uma taça da Europa e uma Copa Intercontinental. A seleção brasileira, Ronaldo Nazário se destacou, possuindo 2 Copas do Mundo em seu currículo. Ou seja, quando se trata de premiações, Ronaldo Nazário ganha facilmente. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol sempre foram considerados jogadores cobiçados, mas qual deles foi o mais requisitado pelos clubes? Ronaldo Fenômeno, por exemplo, apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo na época, enfrentou desafios de lesões ao longo de sua carreira que podem ter afetado o valor de suas transferências. Ele sofreu várias lesões graves nos joelhos, incluindo rupturas de ligamentos, que resultaram em períodos prolongados de recuperação e afastamento dos gramados. Esses problemas geraram incerteza sobre sua capacidade de manter um alto desempenho após a cirurgia, o que pode ter afetado a demanda de clubes interessados em sua contratação. E mesmo assim, sua transferência mais cara foi de cerca de 46 milhões de euros quando ele foi para o Real Madrid, um número que poderia ter sido muito maior. Já em relação ao seu salário como jogador, estima-se que seu auge foi jogando pelo Real Madrid, em que ele ganhava cerca de 10 milhões de euros por temporada. Neymar Júnior, por sua vez, é um dos jogadores que mais se destaca nesse quesito. Na época em que jogou no Paris Saint-Germain, o brasileiro recebia cerca de 53 milhões de dólares por ano apenas de salário. Já somando esse enorme salário com seus ganhos com publicidade, os rendimentos do atleta ficam ainda maiores. E não é à toa que em 2020, a Forbes estimou que ele recebeu cerca de 95 milhões de dólares no ano, ficando em 4º lugar na seleta lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Atualmente,
atualmente no Al Hilal. Ele será um dos jogadores mais bem pagos do mundo, recebendo um salário anual de 200 milhões de euros. Já em relação ao seu valor de mercado, Neymar é o jogador com maior transferência da história, com o valor de 222 milhões de euros para jogar no PSG. Ou seja, não restam dúvidas de que Neymar foi disparadamente considerado o jogador mais requisitado entre os dois. No final dessa batalha, tivemos 4 pontos para Ronaldo Nazário, contra 6 pontos para Neymar Júnior, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva nos comentários sua melhor justificativa.